Olá, gente amiga, você que está sintonizado nesse momento com essa programação da sua Rádio Adventista Metropolitana, o programa A Hora Sertaneja com Jesus. Como você bem sabe, né? Esse programa A Hora Sertaneja com Jesus, como o próprio nome já diz, o objetivo é anunciar a mensagem de Deus, a mensagem da salvação em Jesus Cristo, mas isso tudo acompanhado da boa música sertaneja, principalmente a raiz, a moda de viola, a viola caipira. Então, a partir de agora, nós estamos começando o pontapé inicial desse programa Rádio Adventista Metropolitana na Hora Sertaneja com Jesus. Quero mandar um grande abraço para você que nesse momento me sintoniza, provavelmente você está sintonizando esse programa depois da transmissão. E então eu já deixo um abraço para você que está em casa, para você que está no seu carro, está ouvindo aí no celular também. Porque hoje, com a tecnologia das redes sociais, a gente pode, graças a Deus, estar em quase todos os lugares. Às vezes em tempo real, às vezes a posteriori, depois, né, de forma gravada. Mas, de qualquer maneira, esse programa está sendo irradiado nesse dia 31 de janeiro, um sábado. O último dia do mês de janeiro, do primeiro mês aí do ano de 2026. E a gente já vai começando o programa de hoje. Vamos começar o programa de hoje, desse sábado, então, 31 de janeiro, trazendo a primeira canção. Canta pra gente o nosso irmão Vitor Quevedo, ele canta na viola caipira Sossegai. Se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem o meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai.
chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Estamos apresentando o programa A Hora Sertaneja com Jesus. É isso mesmo, o programa A Hora Sertaneja com Jesus. Nós estamos aqui tendo o prazer, a alegria, o privilégio de fazer companhia para você. Quando eu digo assim, prazer, alegria e privilégio, sabe que é tudo isso mesmo e muito mais. Porque hoje nós temos essa oportunidade de ouvir as mensagens de Deus, as mensagens musicais que falam aos nossos corações. Temos a oportunidade também de meditar ao longo desse programa na palavra de Deus. Isso é muito importante. Quando nós olhamos a nossa natureza pecadora, há uma tendência de que o homem queira se afastar de Deus. Mas é justamente o caminho contrário que o homem deve fazer. Se ele se sente um pecador, e todos são, porque está escrito na Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não sobrou ninguém, nenhum justo que pudesse chamar sobre si a glória de Deus por sua própria justiça. Agora, essa justiça, ela é concedida ao homem tão somente quando o homem aceita que há um caminho, uma verdade, uma vida para Deus, que é Jesus Cristo e seu sacrifício perfeito. E então eu gostaria que você pudesse aí agora meditar comigo em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Vou repetir. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Paulo diz o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Vou repetir, porque é muito bonita essa afirmação que Paulo faz. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E agora, como explicar esse texto bíblico? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Essa é uma das passagens mais motivadoras e citadas da Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Para entender o que Paulo quis dizer, imagine um corredor em uma pista de atletismo. Ele não corre olhando para o público ou para os adversários que ficam para trás. Seu foco é total na linha de chegada. Aqui
está uma decomposição do significado prático e espiritual desse texto. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo não está sugerindo uma amnésia literal, mas sim uma libertação emocional. E isso envolve dois aspectos: o peso dos erros. Paulo tinha um passado pesado. Ele perseguia cristãos antes de sua conversão. Ele precisava esquecer a culpa para conseguir caminhar. O brilho das glórias passadas. Ele também sugere que não podemos viver de sucessos antigos. Se ficarmos orgulhosos do que já fizemos, paramos de crescer. Segundo, avançando para as que diante de mim estão. A palavra grega usada para avançar indica um esforço intenso, quase como se o corredor estivesse se inclinando para frente com todo o corpo. Isso mostra que a vida espiritual ou qualquer objetivo de vida exige intencionalidade. Não se chega ao alvo por acaso. É necessário um movimento ativo em direção ao futuro. Terceiro, prossigo para o alvo. O alvo de Paulo era o prêmio da soberana vocação, ou seja, a plena união com Cristo. No nosso dia a dia, isso nos ensina sobre prioridade. Ter um alvo impede que a gente desperdice energia com distrações laterais. O foco não é a velocidade, mas a direção. Em resumo, o texto é um convite para deixar de ser refém do passado, seja ele bom ou ruim, e concentrar todas as suas forças no propósito que Deus colocou à sua frente. Vamos seguindo então com o nosso programa A Hora Sertaneja com Jesus. A próxima música fala para você, diz que você é muito, muito especial para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Daniel e Samuel, você é especial. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado,
E por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. E esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Você está ouvindo o programa A Hora Sertaneja com Jesus. É isso mesmo. Pela Rádio Adventista Metropolitana, você ouvindo conosco o programa A Hora Sertaneja com Jesus. Prazer imenso fazer companhia para você pelas ondas da Rádio Adventista Metropolitana, que nos abre esse espaço de forma tão generosa, né? E nós agradecemos, é claro, ter a oportunidade de falar para você do amor de Deus, falar para você do amor de Jesus Cristo, falar para você do amor do Espírito Santo de Deus. É tudo de bom, de lindo e de belo que a gente pode ter na vida. Afinal de contas, Deus entregou a cada um de nós talentos. Olha, saiba que você também tem talentos. E é sobre isso que eu vou meditar com você agora. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15, nós encontramos a seguinte afirmação: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Agora vamos tentar entender essa passagem. Essa passagem faz parte da famosa parábola dos talentos, contada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15. Ela é riquíssima em ensinamentos sobre responsabilidade, justiça e o uso dos nossos recursos. Para entender o que esse versículo específico nos diz,
precisamos olhar para 3 pontos. Primeiro, a definição de talento. Naquela época, o talento não era uma habilidade, como cantar ou desenhar, mas uma unidade de medida monetária. Um único talento de ouro era uma fortuna imensa, o equivalente a quase 20 anos de salário de um trabalhador comum. A lição: o que Deus nos entrega: vida, inteligência, tempo, recursos, é extremamente valioso, não importa a quantidade. Segundo, a cada um segundo a sua própria capacidade. Este é o ponto central que gera muitas dúvidas. Aqui vemos uma diferenciação que, curiosamente, revela a justiça do Senhor da parábola. Personalização. Ele não dá a todos a mesma coisa, porque conhece o limite e o potencial de cada um. Justiça versus igualdade. Dar 5 talentos a quem só tem capacidade de gerir 1 seria sobrecarregá-lo e levá-lo ao fracasso. O Senhor dá o máximo que cada servo consegue administrar com excelência, sem comparações. A Bíblia sugere que Deus não espera que o servo de 2 talentos produza o mesmo que o de 5. A cobrança é proporcional ao que foi recebido. Terceiro, a responsabilidade é coletiva, mas a prestação de contas é individual. O foco da parábola não está no quanto cada um recebeu, mas no que cada um fez com o que recebeu. O erro do servo que recebeu apenas 1 talento não foi ter pouco, mas ter enterrado o que tinha, por medo ou negligência. Vejamos, o servo que recebeu 5 talentos, ele dobrou para 10. E como recompensa, recebeu: entra no gozo do teu Senhor. O servo que recebeu 2 talentos, ele dobrou para 4. A mesma recompensa ele recebeu do primeiro: entra no gozo do teu Senhor. E o terceiro que recebeu 1 talento, ele pegou o talento e enterrou. Ele não recebeu nenhuma recompensa, pelo contrário, ele foi castigado pela negligência. Note que o servo que recebeu 2 talentos e entregou 4, recebeu o mesmo elogio do que recebeu 5 e entregou 10. Isso prova que o importante não é o volume, mas a fidelidade em usar o que nos foi confiado. Essa passagem costuma nos confrontar com a tendência de olharmos para o talento dos outros e desprezarmos o nosso. Pensemos nisso. Vamos seguindo então o programa Hora Sertaneja com Jesus, aqui pela sua Rádio Adventista Metropolitana. Agora ao som dessa viola bonita, o irmão Levi vai cantar pra gente Plena Paz. Plena Paz nós já sabemos, né? Só em Deus, só em Jesus, só no Espírito Santo. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo
é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. A Rádio Adventista Metropolitana está apresentando o programa A Hora Sertaneja com Jesus. É isso mesmo, estamos aqui com o programa A Hora Sertaneja com Jesus, pela sua Rádio Adventista Metropolitana, programação do jeito que você gosta, principalmente você que gosta do que nós convencionamos chamar de moda de viola, a viola caipira, que louva, que exalta, que bendiz o nome desse Deus que tudo criou. Não é mesmo? É o Deus criador do universo, é o Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Por isso, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai gostar e vai gostar muito dessa nossa programação musical. Afinal de contas, você, meu amigo, você, minha amiga, é o convidado e a convidada para cada nova programação desse nosso programa Hora Sertaneja com Jesus. E como você já sabe, a gente também, ao longo do programa, além de ouvir muita música sertaneja ao som da viola caipira, a gente também tem a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós encontramos a seguinte afirmação: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos repetir? Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vamos tentar entender essa belíssima afirmação. Esse versículo, que está em Hebreus 13 e 8, é uma das declarações mais profundas sobre a natureza de Jesus em toda a Bíblia Sagrada. Ele serve como uma âncora para a fé cristã, especialmente em tempos de mudança ou incerteza. Para entender a força dessas palavras, podemos dividir a explicação em 3 pilares. Primeiro, a imutabilidade de Jesus. Dizer que Jesus é o mesmo significa que ele é imutável. Em um mundo onde tudo muda, a tecnologia, as leis, a nossa saúde e até nossos sentimentos,
a essência de Jesus permanece intacta. Seu caráter não muda. O Jesus que perdoou, curou e amou há mais de 2000 anos é o mesmo que oferece perdão e amor hoje. Sua palavra não caduca. Seus ensinamentos não ficaram fora de moda ou obsoletos com o passar dos séculos. Segundo, a linha do tempo. Ontem, hoje e sempre. A estrutura do versículo cobre toda a existência humana. Ontem refere-se à sua obra na cruz, aos seus milagres e às promessas feitas aos nossos antepassados. É o fundamento histórico. Hoje refere-se à sua presença atual. Ele não é uma figura histórica distante, mas um auxílio presente, para sempre. Garante que o futuro está seguro. O que ele prometeu sobre a eternidade não mudará com o tempo. Terceiro, o contexto de segurança. Se você olhar o versículo anterior, Hebreus 13:7, verá que o autor estava falando sobre líderes religiosos que morrem e passam. O contraste é proposital. Os líderes humanos vêm e vão, mas o líder supremo, Jesus, nunca morre e nunca muda. Por que isso é importante hoje? Muitas pessoas sentem ansiedade porque o mundo parece estar mudando rápido demais. Este versículo oferece estabilidade. Com relação, por exemplo, ao humor, o nosso humor, o humor das pessoas, oscila conforme o dia. Já Jesus, ele é sempre amoroso e justo. E o que dizer das promessas com relação a nós, as pessoas e a Jesus? Com relação a nós e as outras pessoas, as promessas que fazemos ou que elas fazem podem ser esquecidas. Já não, já com Jesus é diferente. Fiel a cada palavra. E com relação à opinião, imagine o que eu penso hoje, o que você pensa hoje e o que a multidão pensa hoje. Isso muda, essa opinião muda com a cultura. Já a opinião de Jesus é baseada na verdade eterna. Portanto, podemos refletir o seguinte: às vezes, nossa percepção de Deus muda conforme nossos problemas aumentam. Mas este texto nos lembra que quem muda somos nós. Ele continua exatamente onde e como sempre esteve. Vamos seguindo então com o nosso programa Hora Sertaneja com Jesus aqui pela Metropolitana. Canta para nós agora o nosso irmão Victor Quevedo, o hino Madeiro Lavrado. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caí. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim na cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos
chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Na coroa de espinho em sua fronte sangrava, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim na cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Foi feita assim na cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Pela Rádio Adventista Metropolitana, estamos apresentando a Hora Sertaneja com Jesus. Pois então, ouvimos aí o Vitor Quevedo cantando pra gente Madeiro Lavrado. E é justamente nesse madeiro que Jesus entregou o que ele tinha de mais precioso, a sua própria vida. E ao entregar a sua própria vida, ele nos ensina que nós também devemos, entregar o nosso melhor em prol do reino de seu Pai, em prol do reino de Jesus Cristo, em prol do reino do Espírito Santo. Porque Jesus não poupou nem mesmo a si mesmo, antes se entregou naquele madeiro e, entregando a sua vida, nos deixou esse grande ensinamento, que o reino de Deus, ele deve sempre vir em primeiro lugar. Mas é claro que, ao se posicionar dentro desse reino de Deus, existem consequências. E no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, nós vamos encontrar uma dessas consequências de se posicionar dentro do reino de Deus. Jesus diz, olha, João capítulo 15, versículo 20, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Vamos tentar entender essa afirmação de Jesus. Este versículo, que está em João, capítulo 15, versículo 20, e faz parte do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. É uma frase realista, quase um choque de realidade que ele dá para preparar aqueles que decidem segui-lo. Para entender o peso dessa afirmação, precisamos olhar para o contexto de causa e efeito que Jesus apresenta. Primeiro, a lógica da identificação. Jesus usa a relação entre Senhor e servo para explicar
que o destino do mestre molda o destino do aprendiz. Jesus diz: o servo não é maior do que o seu senhor. O significado: se o mundo, que muitas vezes opera sob valores de egoísmo, poder e orgulho, se sentiu incomodado com a luz e a verdade de Jesus a ponto de persegui-lo, é natural que se sinta incomodado com aqueles que vivem com ele. Segundo, o porquê da perseguição. A perseguição mencionada aqui não é necessariamente física, embora tenha sido para muitos, mas sim uma reação de contraste, confronto de valores. Quando alguém vive com honestidade extrema, amor ao próximo e humildade, isso frequentemente denuncia as falhas de quem prefere viver na sombra. O mundo como sistema. Na Bíblia, a palavra mundo muitas vezes se refere a um sistema de valores que ignora a Deus. Esse sistema tende a rejeitar o que não pode controlar ou o que desafia seu status quo. Terceiro, o outro lado da moeda. Muitas vezes esquecemos que o versículo continua. Jesus completa dizendo: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Isso traz um equilíbrio importante. Resistência versus receptividade. Assim como houve quem odiasse Jesus, houve quem o amasse profundamente. O seguidor de Jesus experimentará os dois extremos: a rejeição de alguns, mas também a conexão profunda com aqueles que estão em busca da mesma verdade. E o resumo? O resumo é o seguinte: se Jesus enfrentou, o seguidor de Jesus também enfrentará. Se Jesus foi incompreendido, o seguidor também será incompreendido, porque o mundo não entende a lógica do reino de Deus. Se Jesus enfrentou ódio e rejeição, o seguidor também enfrentará ódio e rejeição. Por quê? Porque a luz incomoda quem quer permanecer no escuro. E, se Jesus, em alguns momentos e em diversas situações, recebeu acolhimento em sua mensagem, o seguidor também receberá o acolhimento de quem busca a Deus e reconhecerá Deus em você. E por que isso é relevante? Essa frase serve para que o cristão não seja pego de surpresa. Ela remove a ilusão de que ser uma pessoa boa fará com que todos gostem de mim. Jesus está dizendo que ser fiel à verdade tem um preço, mas que esse preço é uma prova de que o seguidor está no caminho certo, alinhado com o seu mestre. Vamos seguindo? Vamos seguindo com a Hora Sertaneja, com Jesus aqui pela sua Rádio Adventista Metropolitana. Canta pra gente agora a dupla Daniel e Samuel, uma belíssima canção, Viúva Sem Nada. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos. Certos cobradores se aproximavam, outros assim falavam.
Queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava, viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Ai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Ai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Estamos no ar com o programa A Hora Sertaneja com Jesus. Isso mesmo, aqui pela Rádio Adventista Metropolitana, nós estamos com mais uma transmissão do programa A Hora Sertaneja com Jesus, já chegando, né, na reta final. Afinal de contas, o nosso programa, ele em média tem duração de 60 minutos, 1 hora. É o bastante, né? E nós já estamos com 49 minutos de transmissão. Vamos ter aqui agora mais uma mensagem, depois vamos tocar mais um louvor e aí a gente volta para finalizar com a oração e a última música, a música de despedida. Despedida desse sábado, né? Mas a gente volta depois em nova transmissão pela Metropolitana. Olha, vamos ler agora Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos ver exatamente o que é que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 27, porque é muito importante. Vai falar sobre
religião. As pessoas gostam muito, né, de discutir religião, de falar sobre o que elas pensam de religião. E Tiago explica o que é religião. Em um único versículo, ele consegue explicar todas as controvérsias possíveis sobre religião. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Repetindo, é sempre bom, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos procurar entender o que é que Tiago está nos explicando aqui. Este versículo que está, conforme eu disse, em Tiago, capítulo 1, versículo 27, é uma das definições mais práticas e pé no chão de toda a Bíblia. Tiago, o autor, era conhecido por ser muito direto. Para ele, a fé que não se traduz em atitudes simplesmente não funciona. Neste trecho, Tiago desconstrói a ideia de que religião é apenas um conjunto de ritos ou palavras bonitas, dividindo a religião aprovada por Deus em duas frentes: ação social e integridade pessoal. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Na época em que o texto foi escrito, órfãos e viúvas eram as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Elas não tinham proteção jurídica, fonte de renda ou apoio familiar. O significado visitar aqui não é apenas dar um oi ou fazer uma visita social rápida. Significa prestar assistência, cuidar e suprir necessidades. A lição? A verdadeira espiritualidade se manifesta na empatia e no cuidado com quem não pode nos dar nada em troca. É uma religião de misericórdia ativa. Segundo, guardar-se incontaminado do mundo. Depois de falar do exterior, ajudar o próximo, Tiago olha para o interior. O significado, o mundo, neste contexto bíblico, representa o sistema de valores corrompidos, o egoísmo, a ganância, a desonestidade e a falta de ética. A lição: não adianta ajudar os pobres se no resto do tempo você age de forma antiética ou se deixa levar por comportamentos que ferem o seu caráter. É o chamado à santidade e integridade. Agora vamos analisar o equilíbrio de Tiago. O que torna este versículo fascinante é que ele evita dois extremos muito comuns. O primeiro seria o ativismo sem espiritualidade. Fazer o bem apenas por filantropia, mas ter um caráter corrompido. E o segundo, a espiritualidade sem ação. Orar muito, em outras religiões diríamos assim, rezar muito e estudar a Bíblia, mas ignorar o sofrimento de quem está ao lado. Portanto, Tiago apresenta uma fórmula de religião pura, ou a fórmula da religião pura: compaixão, as mãos que fazem, mais integridade, o coração contrito com Deus, que é igual a uma religião verdadeira. Ou seja, compaixão, as mãos que fazem, as mãos que se estendem em direção ao que precisa, órfãos, viúvas, necessitados, mas a integridade do coração
de quem está estendendo as mãos. Aí sim, tudo isso igual a uma religião verdadeira. E por que que isso é um desafio hoje? Porque nós vivemos em uma era de muita aparência religiosa. Tiago nos lembra que Deus não está impressionado com o tamanho do templo ou com a eloquência das orações, mas sim com como tratamos os desamparados e como mantemos nossos princípios quando ninguém está olhando. Vamos seguindo com o nosso programa Hora Sertaneja com Jesus? Agora sim, é a reta final aqui, hein? Vamos tocar a penúltima de hoje. Após essa música, esse louvor, com o nosso irmão Levi, a mensagem da cruz, eu volto, já com o momento da oração, e aí a gente se despede e toca a última canção para louvor, honra, glória, e que o nome de Deus seja sempre bendito em tudo que seja feito aqui, certo? Vamos ouvir o nosso irmão Levi cantando a mensagem da cruz, a mensagem mais linda de todos os tempos. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz,
e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse foi nosso irmão Levi e a grande recordação, né? A mensagem da cruz. E com toda certeza é um louvor que sempre que nós ouvimos nos desperta acerca do imenso e do intenso amor de Deus por cada um de nós. E agora vamos então ao momento da meditação. Esse é o momento, o momento da oração. Momento em que nós vamos falar com Deus em oração. Já meditamos ao longo do programa, né? Então agora nós vamos a esse momento em que nós vamos falar com Deus. Afinal de contas, falar com Deus é uma necessidade nossa. Nós temos essa necessidade de sempre falar com Deus. E Deus sente prazer quando nós falamos com Ele. Deus sente prazer que seus filhos possam falar com Ele em oração. Senhor, nós estamos aqui ao final dessa transmissão deste dia 31 de janeiro, o último dia do primeiro mês do ano de 2026. E nós te agradecemos pela rica e abundante oportunidade que o Senhor nos tem dado. Até aqui o Senhor nos tem guardado, até aqui o Senhor nos tem abençoado, tem estendido as tuas mãos de amor. E nós entendemos que isso decorre em razão da sua própria natureza, porque tu és o amor. Oramos nesse momento para que as nossas vidas sejam vidas que enalteçam o teu nome, que nós sintamos o prazer e a verdadeira alegria em te servir. Porque te servir com um coração reto e com um coração que por si mesmo decidiu servir-te é maravilhoso. Porque a verdadeira paz que o homem tanto busca reside em estar em paz com Deus. Nós te agradecemos porque para fazer-nos estar em paz contigo, tu enviastes o teu Filho unigênito Jesus Cristo, que morrendo na cruz do Calvário, nos deu essa oportunidade de retornarmos para Ti e de sermos aceitos por Ti, por Teu amor, por Tua graça, por Tua bondade. Amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos o Teu sacrifício, a maior de todas as revelações de amor que nós tivemos a oportunidade de conhecer, porque de forma voluntária o Senhor desejou se entregar para nos redimir dos nossos pecados. O Senhor decidiu se entregar a própria vida para nos conceder a oportunidade de um dia vivermos a eternidade com Deus. E diante de toda essa bondade, diante de tudo isso que nós não merecemos, a nós resta tão somente reconhecer que Tu és maravilhoso. E além de todo esse amor que Tu tens por nós, o Teu cuidado, Senhor Jesus, se revela, e também o cuidado de Deus se revela no fato de que, quando chegastes ao céu novamente e rogastes a Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, que nos ajuda nos momentos mais difíceis, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai amado, cada pessoa que está acompanhando esse momento de oração tem um pedido específico.
Eu não sei qual é o pedido do meu irmão, da minha irmã, que ouve esse momento da oração, mas ele também está apresentando diante de ti, ela está apresentando diante de ti. Motivo pelo qual, pelo nome santo de Jesus, conceda, segundo a tua imensa graça, segundo a tua imensa bondade, segundo a tua imensa misericórdia e ciência, o que cada um dos teus filhos e filhas necessitam. Acima de tudo, conceda-nos força, graça e a doce presença do teu Espírito Santo para diante de cada luta, diante de cada adversidade, diante de cada queda, possamos sempre enxergar na cruz de Jesus Cristo a revelação do caminho que nos conduz de volta para ti. Ok, que Deus esteja sempre presente em nossas vidas, que possamos estar sempre em comunhão com Jesus Cristo e na dependência total do Espírito Santo. Desejo para você as mais ricas e abundantes bênçãos. As nossas orações, os nossos pedidos, você já sabe, são todos feitos pelo esse nome maravilhoso, Jesus Cristo. Convido você a divulgar o canal da Rádio Adventista Metropolitana, ao mesmo tempo que convide outras pessoas a assistirem o programa também. Muito obrigado por sua audiência. Se inscreva aí também no canal, porque quando você se inscreve, o YouTube entende que o programa tem alguma relevância e então permite que outras pessoas recebam essa mensagem também. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, A Hora Sertaneja, com Jesus aqui pela Metropolitana. Gente, um grande abraço, Deus seja com todos vocês e que a rica e abundante bênção de Jesus Cristo, do Espírito Santo e do Criador do Universo seja abundante em sua vida e na vida de sua família. Um abraço e até o próximo encontro. Vitor Quevedo canta Teus Altares, encerrando. Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem
certamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor.